O futuro é funcional integrativo e o futuro é agora, pois nós estamos aqui reunidos, esse grande time, dentro deste movimento pela visão funcional integrativa implementada em todas as áreas da saúde. E hoje você vai ficar aqui muito surpreso com o que cada um de nós tem a falar para você. Principalmente você profissional de saúde, porque vai ser uma dinâmica diferente nessa live, nesse vídeo aqui. Cada um com a sua área de atuação vai te mostrar o que mudou na prática de cada um de nós quando a gente descobriu esse mundo, esse caminho novo e o que a visão funcional integrativa tem a acrescentar à vida de cada um e com certeza na sua prática. Vamos começar aqui pelo, talvez, aquilo que mais se fala hoje aí nas redes, que é essa polêmica sobre, poxa, mas colesterol, gorduras e tal. Então, Túlio, o Dr. Túlio, cardiologista, vai nos contar aqui o que ele aprendeu, o que se faz no meio clássico, mas o que a mais tem a se fazer dentro da área dele. E a gente vai ver dentro da endocrinologia, da pediatria, da gastroenterologia, da nutrição, na neurologia, na psiquiatria, na urologia, na ginecologia. Então, fica aqui que todas essas áreas serão contempladas e, com certeza, se houvessem todos os nossos outros colegas que estão dentro desse movimento, reumatologia, medicina do esporte, fisioterapia, vocês enxergariam as mesmas linhas de respostas. Então a questão é, o que você fazia que já não faz mais de jeito nenhum? Bom, o que eu fazia que eu não faço mais de jeito nenhum, eu acho que é o que a maioria ainda dos cardiologistas fazem, né? Dentro da cardiologia, a gente é muito científico. E a ciência, ela é feita por um aspecto populacional. Então, quando a gente estudo científico, as pessoas precisam entender que os guidelines que seguem esses estudos, eles são feitos para o tratamento da população. Não tem mal nenhum em fazer isso, né? Só que as pessoas precisam entender que quando a gente está com uma visão funcional integrativa, a gente está com um indivíduo único na nossa frente. E tratar aquele indivíduo como único faz parte do que a gente aprende, do que a gente tem que fazer, porque aquele paciente espera isso da gente. Então, o exemplo que você deu do colesterol, ele é muito bom. Por quê? Eu não sou contra o uso da estatina. Se você me perguntar qual o remédio que eu mais prescrevo no meu consultório, é a estatina. Só que eu só uso a estatina para quem realmente vai se beneficiar do uso da estatina. E aí tem uma série de elementos que a gente tem que utilizar para poder fazer essa individualização. Então, entender qual é o perfil do colesterol daquele paciente, se é um colesterol oxidado ou não, se é um colesterol pequeno e denso, se é um colesterol que tenha muita apolipoproteína B, pouca apolipoproteína A, com uma relação ApoB, ApoA ruim. Qual o risco cardiovascular daquele paciente que está na minha frente, que a gente pode utilizar uma estratégia fundamental, que é um score de cálcio coronariano, ou uma angiotomografia coronária. Entender, além dos pormenores, dos riscos que todo mundo sempre pergunta, mas entender histórico familiar, entender a alimentação, qual estratégia nutricional que ele está usando, que possa estar agregando colesterol a ele, prejudicando ele. Será que é a melhor estratégia para ele? Então, a gente pode corrigir tudo isso, modificando hábitos, modificando a alimentação, usando remédio quando for necessário, mas principalmente usando suplementos. Então, o grande diferencial que eu uso hoje é enxergar a importância da suplementação em múltiplos aspectos, mas em específico dentro do colesterol, utilizando moléculas que podem ajudar não só a diminuir o número do colesterol, mas a melhorar a qualidade desse colesterol, diminuindo o perfil oxidativo, diminuindo a inflamação, ajudando a estabilizar a saúde cardiovascular, diminuindo o número do colesterol. Então, hoje eu tenho realmente um tratamento muito mais assertivo, individualizado, perante todas essas ferramentas que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Incrível, incrível. Então, na cardiologia é possível ter essa visão e ter muitos resultados. Não por acaso, a agenda e os resultados falam por si. Eu vou lá para outra ponta e trazer dentro da gastroenterologia, nosso grande gênio, mestre da gastro, Dr. Cristiano Rude. O que então você aprendeu e que já não faz mais há bastante tempo? Olha, coisa boa, tanta coisa, mas eu vou pensar numa que realmente é um ponto muito sensível na gastroenterologia, que é o uso dos prazóis. Então, a gente tinha um pensamento, um raciocínio de que o uso dos prazóis, eles ofereciam um perfil de segurança e dentro da própria gastroenterologia a gente não tinha
nessa parte mesmo dessas desordens do tipo doença do refluxo gastroesofágico ou dispepsia, tanto uma percepção da importância de um plano nutricional e, sobretudo, da deprescrição, né, ou desprescrição daquela medicação. Ou seja, usava-se, beleza, controlou o sintoma, que ótimo, voltou a ter sintoma, pode voltar a usar e está tudo certo. E, erroneamente, muitos pacientes ainda vêm com essa pecha de que o prazol é um protetor gástrico. Não é. Se você tem essa informação, troque de informação, porque realmente não é verdade. Então, a partir daí, o que eu comecei a fazer é o pensamento de que quando esse paciente vai tirar esse prazol. Então, toda vez que eu coloco um prazol na vida de alguém, é pensar que aquilo ali tem uma hora para entrar e tem uma hora para sair, porque aquilo vai entrar como um plano de tratamento. Então, a partir daí, o olhar funcional integrativo me permitiu entender que a pessoa não nasceu com agenesia de prazol, ela não nasceu com deficiência de prazol. Aquele prazol vai entrar por algum motivo, se é que ele tem indicação, e encorajando as pessoas a tirarem aquilo que não vai ser necessário. E muitas vezes a medicação é utilizada de maneira errônea, né, desnecessariamente. Então, o olhar funcional integrativo me permitiu enxergar quais são os verdadeiros protetores gástricos, né? Aqueles fatores que nós podemos utilizar, tanto na forma de suplementação, quanto na forma de alimentação, quanto acessórios, digamos assim, na alimentação. O Luciano fala muito disso, né? Como você escolher compostos ativos ali na tua alimentação que não vão ser exatamente aquilo que serão a sua matriz alimentar, mas que vão compor especiarias, ervas, que podem fazer com que a sua digestibilidade fique muito melhor, com que de fato você tenha proteção gástrica e, obviamente, encorajando a todos em relação ao estilo de vida e o plano alimentar, que é fundamental para que você de fato tenha um trato gastrointestinal, estômago, esôfago protegidos. E desmistificando essa ideia de que prazol protege alguma coisa, porque não protege. Trata e em casos muito selecionados. Sensacional, doutor Cristiano. Então vamos para um tema muito recorrente também, que é, na endocrinologia, doutor Bruno César, aquilo que você aprendeu fixo, que ainda é muito comumente realizado, mas muito mais se tem a aprender. Nesse caso não é nem uma prática que eu deixei de fazer, mas estratégias que eu adicionei à minha prática tradicional. E aí o hipotiroidismo é um caso clássico por conta das inúmeras vezes de pacientes que chegaram com hipotiroidismo, usando levotiroxina, tinham seus exames normais, mas mantinham sintomas, mantinham ali todas as queixas quando elas descobriram o tratamento. E aí, quando nós introduzimos o T3, que é realmente o verdadeiro hormônio, é quando a gente percebeu a melhora clínica, a melhora em todos os sentidos dos aspectos da sintomatologia. E isso aconteceu de uma forma bem interessante, uma vez que uma paciente que veio usando T3 para mim, e eu tirei, justamente porque não acreditava naquilo, e eu dizia para ela que aquilo não tinha evidência, e ela devolver para mim, falou assim, então eu não sou uma evidência. Quando eu ouvi isso da paciente, foi realmente que eu percebi que alguma coisa não estava combinando, e aí com essa visão realmente da fisiologia, trazendo aquilo para a prática, para o consultório mesmo, para os casos clínicos, a gente vê que o T3 isolado, claro, não é a solução, mas ele é uma arma potencial em diversos casos, claro que não vai ser a maioria, mas em casos pontuais onde a gente realmente percebe a diferença e quando a gente vê o nosso trabalho tendo realmente os resultados e o paciente saindo satisfeito e a gente tendo a nossa satisfação de ter feito algo positivo para ele. Excelente, eu quero aqui ressaltar o que ele falou, que é muito importante, que é em determinados casos, para que a gente não fique com essa sensação de que, olha, tá vendo? Hipotiroidismo sempre se trata com T3 associado a T4, porque infelizmente às vezes a gente vê esses exageros. Vamos para o próximo agora, falar ainda no campo dos hormônios, algo que levanta aqui muitas dúvidas ainda em muitos profissionais de saúde sobre a reposição de testosterona tanto para homens quanto para mulheres. Doutor Fernando, que já não é mais da mesma forma a visão e aquilo que você acrescentou. Olha, o que eu acrescentei definitivamente na minha prática clínica com a medicina funcional integrativa foi deixar de ver o hipogonadismo como simplesmente uma deficiência de hormônio irreversível, né? Ou apenas tratar o hipogonadismo como uma patologia que a gente teria que utilizar hormônios pelo resto da vida. Não. Muitas vezes o hipogonadismo é apenas um sintoma do que está acontecendo com aquele indivíduo, né, Vitor? E essa abordagem eu modifiquei muito durante a minha prática clínica na medicina funcional integrativa, agregando ao meu tratamento
né? Abordagens sobre estilo de vida, sobre a dieta do paciente, sobre questões ambientais, agressores ambientais e, com isso, muitas vezes deixando de repor hormônios desnecessariamente, né? Então isso, com certeza, foi uma abordagem nova que eu tive durante a prática da medicina funcional integrativa, né? Nós também, durante toda essa experiência, perdemos o medo de repor testosterona. Nós sabemos que a deficiência de testosterona ela deve ser tratada e que os riscos de não se tratar devem ser expostos ao paciente. Tá? Porque muitas vezes se fala muito dos riscos de realizar o tratamento, né? Estes riscos, uma vez controlados, uma vez com bom acompanhamento, eles são minimizados. Como qualquer tipo de tratamento, existem contraindicações, existem efeitos colaterais que podem ser controlados. Mas é fundamental que a gente aborde com os nossos pacientes o risco de a gente não fazer a reposição hormonal. Por quê? Porque isso afeta de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes, isso afeta a presença, o desenvolvimento de doenças crônicas que vão levar invariavelmente ao surgimento, né, de grandes problemas que nós estamos vivenciando atualmente, né? Uma epidemia de obesidade, uma epidemia de síndrome metabólica, de resistência à insulina, alterações no sono, alterações como sarcopenia, deficiência de massa óssea, enfim, problemas de libido e problemas inclusive cognitivos, depressão, uma série de questões. Então, eu acho que a grande fator que a medicina funcional integrativa agregou na minha prática foi ver o paciente de uma forma integral, né, entender que a gente pode intervir nos hábitos desses pacientes e buscar o equilíbrio hormonal, muitas vezes sem a necessidade da reposição hormonal, e fazê-la quando bem indicado. Perfeito. Agora nós vamos continuar nessa temática de reposição hormonal, porque, claro, fixamos-nos um pouco mais na parte masculina, sabendo que as mulheres também se beneficiam quando a indicação existe de doses personalizadas da terapia de reposição hormonal com testosterona, dentro de consensos, inclusive globais. Mas, doutora Janaína, na endocrinologia feminina, o que você aprendeu e o que já modificou esse percurso na tua prática clínica com a visão funcional integrativa? Nossa, Vitor, quando eu terminei minha residência, eu fiz minha prova de título, eu saí sem saber fazer reposição hormonal. Existia um medo muito grande de que ela fosse causar câncer de mama. Então, eu vim em 2012 ainda com essa história, né, do tabu da reposição hormonal. E ao longo dos anos, buscando, estudando muito, foi que eu vi que, na verdade, a reposição hormonal não causa câncer de mama, não causa câncer ginecológico algum. A reposição hormonal, principalmente bioidêntica, quando bem indicada, bem prescrita, bem acompanhada, ela é segura, ela salva vidas, na verdade, ela reduz a incidência de demência, ela protege a saúde óssea das mulheres, ela protege o coração, ela diminui o risco cardiovascular. Então, a gente saber fazer reposição hormonal na hora certa é uma arte. Eu aprendi que as mulheres, às vezes, vão precisar de progesterona muito antes de entrar na menopausa de fato e até do estradiol em doses baixas. E eu aprendi que o câncer ginecológico, assim como vários outros tumores, tem muito mais a ver com estilo de vida, inflamação crônica, resistência insulínica, obesidade, estresse, insônia, do que com uma reposição hormonal, que na verdade nada mais é do que continuar os níveis séricos de hormônios que a gente já tem, que a gente já tinha desde sempre, que de repente eles vão cair, e essa queda vai fazer com que 1/3 da vida dessa mulher seja miserável, com vários problemas, porque hoje as mulheres vivem muito, né? Então, a gente deve a elas tentar manter a qualidade de vida de uma forma inteligente, de uma forma individualizada, e sempre lembrando que câncer pessoal não é causado por hormônio bioidêntico, né? Que o estilo de vida tem muito mais a ver com isso e que a gente deve sim abordar isso, inclusive nas pacientes que a gente faz reposição hormonal. Incrível falar sobre isso, porque sim, nós sabemos que o principal causa de desenvolvimento de doenças crônicas é o estilo de vida como um todo, e quando a gente fala de estímulo de vida, não tem como não abordar aquilo que mais controla a expressão dos nossos genes, que é a alimentação. Luciano Bruno, você que é um mestre nessa arte de encaixar a alimentação de forma personalizada para cada indivíduo. O que mudou da época que você estudou, foi professor, pesquisou, foi fazer seu doutorado, pós-doutorado e aí volta para cá, para a vida real?
Olha, muita coisa, viu? Uma coisa que a gente se forma na nutrição, a gente aprende a calcular dieta, colocar carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais. A gente demora horas lá fazendo um plano não, ele nunca falou plano, a dieta. E os pacientes não tinham resultado, porque não era personalizado. Então uma coisa que eu aprendi na minha vida, com muitos anos de prática, e que logo que eu me formei eu falei, isso não pode ser só isso. Isso não pode ser só isso. Isso tem que ser agregado a mais coisas. A partir do momento que eu comecei a personalizar o meu planejamento, as coisas começaram a funcionar. Porque eu não posso estabelecer que a quantidade de carboidrato é 60% para todo mundo. Que a quantidade que o percentual de gordura é X%. Não é esse o caminho. O caminho é quem está na minha frente. Então, quando a gente personaliza, a gente faz uma avaliação bioquímica muito bem feita, uma avaliação genética muito bem feita, que nos dá um monte de informações para saber quali, quanti, como que a gente pode fazer uma boa periodização, estratégias. Eu gosto muito da história de se fazer ciclos para períodos de vida das pessoas diferentemente, porque nós somos personagens em um dia. Imagina numa vida, a gente é de um jeito na hora que acorda, de um jeito na hora do almoço, de um jeito na hora do jantar. A gente tem que respeitar quem nós somos, e isso é um acompanhamento. Outra coisa muito importante, Vitor, que eu aprendi, que eu não posso fazer só consulta, que o momento que eu faço só consulta, o meu paciente vai ficar desassistido. Eu tenho que fazer uma assessoria personalizada para acompanhar a mudança do estilo de vida daquele paciente. Personalização é a palavra de ordem quando se pensa num planejamento realmente eficiente. Considerar fatores bioquímicos, epigenéticos. A gente tem muita coisa da metabolômica que a gente pode usar na nossa prática. A gente tem muita coisa da metagenômica que a gente pode colocar em prática. Nós temos um universo de ferramentas para realmente fazer uma nutrição de precisão, uma nutrição personalizada. A nutrição personalizada, a nutrição de precisão mudou minha vida, mudou a minha forma de fazer e principalmente de quem merece demais, que é os nossos pacientes. Lu, a alimentação ela é vital para todos nós e nós sabemos, mas parece que a neurologia ficou muito tempo, talvez até hoje, ainda com um afastamento muito grande do mundo nutricional, e tanto a neurologia como a psiquiatria, a saúde mental, né, Pedro? E hoje, não à toa, grandes centros pelo mundo já falam de psiquiatria nutricional, de neurologia metabólica. O que mudou na época do Pedro faculdade, Pedro doutorado, Pedro pós-doutorado em Harvard, Pedro professor, e aí de repente tinha muito mais a se fazer? Muito, muito. Eu acho que o principal fator que mudou na minha prática clínica, entrando em contato com a visão funcional integrativa, foi me libertar das diretrizes, que não levavam em consideração a individualidade do paciente, dos mecanismos por trás de todos os transtornos mentais, incluindo mais da parte psiquiátrica ou neurológica. Então, por exemplo, quando nós temos a indicação de colinesterásicos, medicamentos para Alzheimer tipo 1, tipo 2 e o tipo 3, o inibidor da excitotoxicidade glutamatérgica, como é que eu vou saber se esses pacientes, como é que está o microbioma deles, como é que está a inflamação, como é que está a resistência insulínica, como é que está a disfunção mitocondrial? Tu entende? Então, assim, eu passei a olhar mais para mecanismo, ou seja, mais para o paciente do que para a doença. Porque até então era isso. Era Alzheimer tipo 1, doença para Alzheimer tipo 1. Alzheimer tipo 2, doença para Alzheimer tipo 2. Então, ficava muito atrelado ao status patológico do paciente. Nome e remédio. Nome e remédio. E eu comecei a olhar os mecanismos e ter resultados inacreditáveis. E uma outra coisa que a visão funcional integrativa me trouxe foi essa ressignificação do paciente. Ele virou um cliente, mais do que isso, ele virou um amigo. Isso era um tabu. Eu lembro de uma ocasião em que o meu médico, eu encontrei ele no supermercado e ele fez que não me viu. Então, esse constrangimento acabou. Hoje os meus pacientes são meus amigos,
nós estamos na mesa ali, os dois dispostos a resolver um problema, o problema dele, mas para isso eu preciso chegar nele. Eu preciso saber como é que está a vida dele, a vida financeira, emocional, conjugal, a vida de propósito, como é que é a rede de amigos. Eu preciso saber como é que está a inflamação dele, eu preciso saber como é que estão os fatores de risco neurológicos, que é uma escala que vai de 0 a 31. Tem pacientes que vêm lá com 29 fatores que estão ali martelando o próprio cérebro, nós temos que retirar isso. Então eu criei um programa de resgate do cérebro baseado em estilo de vida. Então todas essas coisas fizeram que os resultados fossem muito além de dar um donepezil, uma rivastigmina, um antidepressivo, um anticonvulsivante. Eu era o rei dos antipsicóticos. Não, vamos tratar os mecanismos sem desmerecer também, obviamente. Por isso que é uma coisa importante que a gente tem que deixar um recado aqui. A medicina tradicional e essa nova onda, elas não são excludentes. Né? Até o próprio Túlio falou que usa bastante estatina. Não, elas são complementares, mas tem que saber a hora, tem que saber quem, que o João e a Maria, apesar de ter a mesma doença, podem ter uma diferente abordagem. Então, esses foram os grandes legados da medicina funcional integrativa para a minha prática clínica. Fatores causais, né? A gente buscar a causa, como tu sempre diz, não é o que, mas é por quê. E é interessante conectar aqui nesse momento, porque muitas das sinalizações que acontecem dentro do cérebro, elas ficam no cérebro. E fica muito difícil a gente aferir, além de imagens, né? Mas a química do cérebro sempre foi um enigma. E hoje, com o conhecimento da Camila, isso se expande. É aquela lupa que a gente sempre fala. Por sinal, temos vários pacientes em comum. Pois, então não por acaso. Ajudam, né, muito a desvendar que rotas que estão em desalinhamento, né? E a gente poder ter um tratamento muito mais assertivo e personalizado. Então, é o que eu quero conversar com a Camila. A Camila, nutricionista, de repente vai lá para a USP fazer um doutorado em metabolômica. Teve essa visão que isso era algo que parecia tão futurístico que em algum momento seria usado, mas não, quando o conhecimento está disponível, tudo é para agora. Porque sem colocar o pezinho lá e molhar, você não sabe exatamente o quanto que aquilo já pode ser válido. E foi o que a Camila fez. Estou dando um spoiler aqui, mas Camila, o que mudou na tua prática? Eu acho que a tua, então, nem se fala. Né? A minha área, né, metabolômica, entra em todas as áreas aqui da saúde, como uma lupa mesmo, que me chamou a atenção. Eu fiquei encantada pela metabolômica, mas um dos artigos que eu li e que eu entendi o que era o potencial da metabolômica, que falava que toda doença começa com desequilíbrio metabólico e que a gente conseguiria identificar esses desequilíbrios 10 anos, décadas, 10 anos, 20 anos antes da instalação da doença. Eu falei assim, nossa, o artigo falava de câncer. Eu falei assim, como assim? Né? E fui aprofundando. Era muito distante naquela época pensar na metabolômica na prática clínica, né? Tipo assim, né, para quem não está aqui familiarizado, um exame na urina, você identificar através de metabólitos, aí você identificar que tais funções não estão sendo executadas no corpo, e você então tem uma prova cabal de que aquilo não está acontecendo, ou está acontecendo em demasia, onde é que está faltando a pedra do quebra-cabeça, que muitas vezes nos exames sanguíneos nos limitam a enxergar. Sim, exatamente. Então, o paciente, às vezes, chega com um exame bioquímico normal, por exemplo, vitamina B12, um caso de transtorno do espectro autista. O paciente com níveis de B12 sérica em 800. Eu não faria nada. Uma homocisteína normal, B12 em 800, mas quando eu coloquei a lupa e olhei para a metabolômica, para o marcador funcional de B12, que é o ácido metilmalônico, que inclusive está nos laboratórios comuns, eu vi que estava faltando B12 na célula, na mitocôndria daquele paciente com uma doença de neurodesenvolvimento. E na hora que eu enxergo essa lupa, que eu faço a suplementação adequada, ele tem uma resposta. Assim como aconteceu comigo também nesse trajeto de eu preciso colocar isso em prática, né? No momento que eu estava com ansiedade, com sintomas de ansiedade, o que o nutricionista colocaria ali naquele momento seria uma suplementação com 5-HTP, né? Então, isso quando coloca, porque quando coloca. Ademais vai esquecer isso aí, vai fazer uma dieta, tem que aumentar a proteína, vai ficar forte. Ué, mas não vim para isso.
Sim. É aquela coisa dos protocolos, né? O que mudou, a medicina funcional integrativa mudou porque nós tínhamos protocolos prontos. Paciente que quer ganhar massa muscular, paciente que quer perder peso, as possibilidades dos suplementos, mas o que de fato é aquele paciente que está na sua frente precisa, né? E no meu caso, no momento de ansiedade, 5-HTP ou um psiquiatra, vamos usar aqui um inibidor de recaptação de serotonina. Até eu fazer minha metabolômica e dosar na urina os metabólitos de serotonina, os metabólitos de dopamina e entender que eu não tinha nenhum problema na via da serotonina. O que eu tinha era um prejuízo na via da dopamina, que muda tudo, muda o tratamento. Se fosse caso de medicamento, mudaria também o tipo de medicamento a ser escolhido. Então eu vivencio isso no meu dia a dia, né? Quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala de reposição hormonal, a metabolômica entrando para entender os metabólitos dos hormônios, o que isso está virando, né? Então, sem dúvida nenhuma, a medicina funcional integrativa abriu essa possibilidade e a metabolômica faz com que eu consiga atuar em todas as áreas e auxiliar todas as áreas, entendendo o que está acontecendo aqui e agora, o que me dá muita rapidez para a ação. E a ação no alvo certo, né? Eu costumo explicar aos pacientes que é uma forma de enxergar não só a rua. Na rua está o sangue passando. Aqui você tem as fábricas, que são as células. Está entrando na fábrica? Tá. Aqui dentro a gente não enxerga mais nada. E através do que sobra na urina, ou seja, o que vem dessa fábrica, a gente, então está entrando, mas não está aproveitando. Ou tem suficiente, ou está faltando coisas que nem sanguíneo a gente consegue medir. Bom, então, não menos importante, talvez sim. Talvez não, mais importante aqui, porque a nossa grande preocupação são os nossos pimpolhos, nossos filhos, e a pediatria, ela evoluiu muito, mas ainda falta evoluir demais, porque todos nós precisamos de pessoas profissionais de saúde que cuidem das crianças preventivamente, que estejam lá não só para apagar incêndio, porque todo mundo morre de medo quando uma criança já aconteceu alguma coisa. E aí é sempre aquela emergência, aquela urgência, a criança não sabe se expressar muito bem. Mas a forma preventiva, a forma ativa, a forma de olhar os exames e ver o que está faltando para que não haja um prejuízo gigante nesse 1 ano de vida que ela dobra de tamanho, às vezes. É o que a pediatria... E estou dando só spoiler, gente, mas aqui, Martina, o que mudou realmente e o que hoje está disponível as pessoas se embarcarem nessa visão funcional integrativa? Olha, a pediatria com a visão funcional integrativa, ela é outra pediatria. Ela é uma pediatria, vamos dizer, que sai de uma consulta de 12 a 15 minutos, no máximo 20, para uma consulta em que 1h30 muitas vezes não é suficiente para você concluir o seu raciocínio clínico. Então, isso já mostra o quanto a gente consegue fazer por esse paciente. Eu consigo modificar, por exemplo, desde uma chance do desenvolvimento de uma doença, então eu consigo identificar precocemente não só a história familiar, mas a história familiar, por exemplo, com um exame, não vou dizer que preventivamente de metabolômica você está falando de primeiro ano de vida, mas, por exemplo, um teste genético, com as variantes, os polimorfismos que essa criança apresenta, o risco que ela apresenta para a obesidade, para a sobrepeso, para a resistência insulínica, eu já consigo ver, ou para deficiências nutricionais. Mas eu acho assim, se eu fosse te responder, o que mais mudou na minha vida e que me fez querer estudar para todos os outros sentidos, né, a medicina funcional integrativa na pediatria, foram as infecções infecciosas agudas de repetição. Então, além de pediatra, eu sou imunologista, né, sou alergista, sou imunologista. E na formação a gente aprende que as crianças ficam doentes. E as crianças ficam doentes até 10 a 12 vezes por ano, 10 a 12 episódios de infecção ao ano. Como imunologista, eu aprendi quais eram os sinais de alerta, quais eram os exames que eu tinha que dosar caso a criança ficasse mais doente. Porém, quando a criança não fecha nenhum diagnóstico, o que a gente simplesmente diz para a família é que é isso mesmo, é normal ficar doente, é normal acabar usando antibiótico, corticoide, todos esses medicamentos. Eu prescrevo isso no meu consultório? Obviamente prescrevo. Mas qual é a diferença? Eu estou enxergando aquele paciente e estou vendo que alguma coisa não está certa. Então, essa criança, por exemplo, que tem infecções respiratórias de repetição, que são grande parte das nossas crianças nessa primeira infância, essas crianças, frequentemente, elas estão deficientes em nutrientes, frequentemente elas estão com alteração do microbioma intestinal, frequentemente elas estão com um padrão ambiental domiciliar alterado, então excesso de estresse na família, excesso de insônia,
vamos dizer... Telas excessivas e aí excesso de telas, excessivo. erro de hora para dormir, não pratica atividade física. Então, assim, a pediatria geralmente já orienta sobre isso, mas ela não consegue enxergar através da visão funcional integrativa como que ela pode fazer essa modificação. Então, eu sei, por exemplo, que uma criança que tem anemia, ela tem risco 3 vezes maior de ter infecção de repetição, de ter gastroenterite de repetição. A criança que tem deficiência de zinco, deficiência de vitamina A, deficiência de ferro, deficiência, insuficiência de ômega 3, deficiência de vitamina D. Eu sei que ela tem chance de mais repetições e mais gravidade de infecção. Eu sei que se ela estiver usando mais antibióticos, que ela tem mais chance de alterar o microbioma. Se ela não come também, ela não tem a produção, por exemplo, de ácidos graxos de cadeia curta numa quantidade suficiente para o resto do metabolismo funcionar direitinho. Então entendam que é como se a gente olhasse para uma criança e de repente caísse um monte de vias nas quais eu posso ter uma estratégia para, inicialmente pensando numa infecção respiratória de repetição. Janelas de oportunidade. Perfeito. É uma janela de oportunidade. Então, eu estou dando um exemplo dentro da infecção respiratória, que eu acho que é algo que tem em todos os consultórios de pediatria. É muito comum a gente pegar essa criança que não para de ficar doente, e quando você usa a estratégia, ela melhora. Então, além disso, a gente pode usar essa visão dentro das patologias, porque infelizmente hoje a gente não vive só de infecção aguda. A maioria das crianças está desenvolvendo, né, doenças crônicas, cada vez mais precoces, cada vez mais grave. E é aí que essa visão, né, tem um potencial gigantesco da gente garantir mais saúde para a próxima geração. Excelente, Martina. Quando a gente escuta tudo isso junto, dá para perceber que o que mudou não foi uma conduta isolada aqui ou ali. Mudou a forma de raciocinar. Exemplo que o Túlio nos trouxe aqui na cardiologia, não existe mais espaço para fingir que o risco cardiovascular se resume a um número de LDL. Não que não seja importante também, mas isso não se sustenta nem na literatura e nem na prática clínica. Hoje, quando você avalia o risco de verdade, você não olha o marcador isolado, você olha inflamação subclínica com proteína C reativa ultrassensível, você olha a carga aterogênica real, avaliando a apolipoproteína B, comparando com a apolipoproteína A, fazendo a correlação ApoB sobre ApoA, por exemplo. Você avalia homocisteína como um marcador de risco endotelial e trombótico. Você avalia a resistência insulínica, ferritina, inflamação, glicação, principalmente. Você mede a aterosclerose em muitos casos, e o que o Túlio nos trouxe aqui, com uma angiotomografia de coronárias, um score de cálcio coronariano. Ali você tem uma certeza se está acontecendo e de que forma está acontecendo. Risco real. A partir daí a conduta que deixa de ser automática. Você começa a perceber que em muitos pacientes, o que está promovendo, por exemplo, a aterosclerose, não é o colesterol em si, mas essa inflamação crônica, essa oxidação, essa peroxidação lipídica que um LDL oxidado muitas vezes nos mostra, uma disfunção metabólica global. Isso amplia, gente, isso abre espaço para intervenções que vão muito além da própria estatina ou não estatina. A estatina é uma medicação importante, mas nós temos estratégias alimentares muito bem definidas. Redução de resistência insulínica, um ajuste fino de carboidratos, por exemplo, uma qualidade de gordura, entendendo os tipos de gordura, subtipos, a prescrição de exercício físico, não só em fazer, mas a medição de intensidade, carga interna, carga externa. Com métrica mesmo, com acompanhamento de resposta inflamatória, resposta metabólica. Quando entra, por exemplo, uma suplementação, ela vem com um objetivo muito claro. O ômega 3, por exemplo, não é um grama genérico, não é um grama, só usar ou não usar. Isso não vai ter resultados. Quando o objetivo é reduzir MACE, fica muito claro, você trabalha com doses verdadeiramente anti-inflamatórias. Na maioria das vezes, acima de 5 gramas por dia de EPA, acompanhando, obviamente, proteína C reativa, triglicerídeos, a própria ApoB e a resposta clínica. Dá para associar ainda uma curcumina com alta biodisponibilidade. Hoje nós temos as curcuminas lipossomadas, fitossomadas. Imagina quando isso se associa, e já com demonstração em meta-análises, revisões sistemáticas, com diminuição de TNF-alfa, por exemplo. Imagina a TNF-alfa dentro da cardiologia, mas dentro da reumatologia, o valor que tem é algo tão simples. A gente pode pensar em astaxantina,
8, 10, 15 miligramas por dia, um carotenoide potente, antioxidante, magnésio, ainda mais sabendo escolher dose e tipo, e não em protocolos prontos. Em muitos casos, estratégias, por exemplo, com metformina ou a própria berberina, acabam até sendo mais eficazes para reduzir o risco cardiovascular do que medicamentos clássicos da cardiologia. Ou seja, os medicamentos não são só da cardiologia e nem só da endocrinologia. Se essas drogas, essas medicações ou essas outras estratégias, ela tem um potencial metabólico, olha a quantidade, independente da sua especialidade, como ela pode acrescentar saúde, gerenciamento, remissão às condições crônicas. Aí você está realmente atuando, nesse caso, na base da aterosclerose, tendo convicção que ali vai ter uma interferência assertiva e de precisão. Quando o Cris fala aqui na gastroenterologia sobre distúrbios como são extremamente comuns, como o refluxo gastroesofágico, nós temos que pensar que um simples refluxo mal tratado, mal conduzido, de repente com somente o uso de inibidores de bomba de prótons. Todos os pacientes eles já estão cansados de saber que se eu estou com esses sintomas, o que vamos mandar fazer? No máximo uma endoscopia, usar um prazol. Mas isso resolve de fato? É porque se a gente não encontrar uma causa e se não houver então a solução dessa causa, que geralmente muitas vezes é alimentar, não tem como imaginar que depois ele vai parar de usar, então eles seguem utilizando. E aí vem dificuldade de absorção de vitamina B12, que todos já conhecem, dificuldade de absorção de ferro, de magnésio, de proteínas, que deixam de ser desaminadas da forma que deveriam ser. E olha a conexão aqui. Se isso não acontece, estes nutrientes, por exemplo, uma B12 não absorvida, pode ser um sinal indireto para aumento de homocisteína. Vamos só pegar esse exemplo, que isso conecta com o sistema cardiovascular. É só a visão funcional integrativa que entende de que não adianta só prescrever uma B12 e, pior, nem mesmo avaliar uma B12 e manter um prazol. Ou botar a culpa no prazol. Não. Como que eu resolvo? Eu sei escolher a melhor estratégia alimentar, usar os melhores suplementos ou as medicações durante o tempo que elas forem necessárias. E aí sim eu consigo resolver as causas que podem estar determinando esse aumento de homocisteína, acima de 8, 9. Nós sabemos que é um marcador de risco cardiovascular e que pode ser muito bem, como a gente conversou aqui, muitas vezes a causa da aterosclerose, quando a causa não é por outro meio, por inflamação, glicação ou então uma dislipidemia de qualidade dos colesteróis. A visão funcional integrativa, portanto, ela integra isso tudo. A pessoa tem que aprender, sabe avaliar muito bem uma B12, sabe avaliar um ácido metilmalônico urinário. Muitas vezes é ele que vai nos conduzir a entender se essa B12 verdadeiramente está suficiente, em conjunto com a homocisteína. Sabe em quais alimentos eu encontraria boas fontes destes? Se está digerindo bem. Essa B12 ela serve para organizar a homocisteína, deixar em níveis adequados, mas a B12 também, todo mundo sabe que é importante para o cérebro. E será que o cérebro está suficiente com a B12? Que também é necessário para as mitocôndrias. E mitocôndrias são riquíssimas onde? Cérebro e coração. Não tem aqui invenção de roda nenhuma, mas é resolver verdadeiramente os problemas, que é só a visão funcional integrativa que consegue fazer. Eu te convido novamente aqui, o colega profissional de saúde, onde você aprende isso? Onde que você entende todo esse caminho, e é um caminho simples, hein? Eu vejo todos os dias, esse caminho é simples. Eu sei que a B12 pode estar influenciando, eu estou falando de B12, imagina o universo que a gente tem para entender. A B12 pode influenciar na homocisteína e eu sei que o problema pode ser uma má digestão dos alimentos que contêm B12. Ele não está conseguindo aproveitar, ou até mesmo um polimorfismo genético. Eu vou traçar esse caminho, porque nesse caminho eu sou obrigado a melhorar a digestão, a alimentação, sei onde, entender sobre polimorfismos genéticos, por exemplo, na FUT2, que prejudica a absorção de B12, regulo esse caminho e eu estou prevenindo doenças cardiovasculares, melhorando o cérebro. É algo natural e que todo e qualquer paciente é esclarecido que já existem pessoas como nós que estamos trabalhando desta forma. Isso transcende muito aquela mera relação de vem quando está doente e se não tiver eu não tenho o que fazer.
A gente busca as causas, a gente melhora, a gente otimiza. Esse time todo falou a mesma linguagem. Nós estamos profissionais que estamos dispostos e já estamos praticando esse modelo de saúde com uma visão muito mais profunda. E olha a relevância do que a gente está conversando aqui. Nós estamos partindo de algo que parece muito simples. Mas a gente corrigindo essas disfunções, se a pessoa não está metabolizando adequadamente B12, proteínas, a gente não sabe avaliar se esses aminoácidos estão sendo verdadeiramente absorvidos. Vamos pensar em cabelo. O cabelo ele se sustenta com um ferro que não está sendo absorvido, ou com alguém que está esperando uma anemia quando o ferro já está baixo, quando nem mesmo a ferritina foi avaliada, e a gente sabe que a ferritina estando normal não é o que nos interessa. Os estudos deixam muito claro que para garantir estoques suficientes para todas as funções, acima de 100, índice de saturação de transferrina, você já aprendeu a avaliar também, acima de 30% pelo menos. Se isso não está acontecendo, e se eu não tenho certeza de aminoácidos estão sendo absorvidos, eu não tenho como imaginar que esse cabelo tem como sustentar sozinho, porque ele precisa de impulso, ele precisa de nutrientes, de aminoácidos, de pontes de sulfeto, que vem de aminoácidos sulfurados, a metionina, por exemplo. Eu devo pensar concomitantemente nesse mesmo ferro, nesses mesmos nutrientes para a tireoide. Uma tireoide depende de selênio, depende de ferro disponível, de zinco, de aminoácidos, para conseguir produzir os seus hormônios. Não é uma questão de ter ou não hipotireoidismo só, é saber por que causa, possivelmente, esses hormônios não estão sendo bem produzidos ou não estão sendo bem produzidos e depois convertidos nas suas formas ativas, que é o T3 livre. Não adianta a gente pensar só que não existe o T3, porque não está num guideline, ou então vamos prescrever para todo mundo. Quais são as causas? Isso acontece para a tireoide, acontece para as gônadas, hormônios sexuais. O cérebro depende desses mesmos nutrientes para produzir neurotransmissores. Você acha que uma serotonina é produzida do ar que a gente respira, ou ela precisa dessa tirosina, aminoácido, sendo absorvido, e depois desses nutrientes que vão formá-la. Eu estou falando da B12, mas e o folato? Por morfismo na metileno tetraído folato redutase, ele pode impactar desde a construção dos neurotransmissores, e aí as medicações elas entram e não têm a eficácia que poderiam ter, mas também até reconhecidamente, numa mulher que está tentando engravidar e está usando lá um ácido fólico de farmácia. E não tem como não utilizar nessas um metilfolato na dose apropriada. Estou falando de nutrientes, nós vamos partir para um mundo real aqui. Os nossos pacientes, eles precisam dos nutrientes. Eu preciso saber avaliar os hormônios da tireoide e saber intervir quando necessário. Eu preciso avaliar e saber intervir com hormônios de esteroides sexuais quando necessário. Ou com medicamentos, um quadro de depressão verdadeira, enquanto eu vou resolvendo ou melhorando uma neuroinflamação que está na base de quase todas as condições de transtornos comportamentais. Não são causas únicas, mas precisam ser gerenciadas. Eu preciso ter métrica. Em todos os contextos dos colegas aqui, o que a gente trouxe é profundo, mas é simples. Como que você vai encontrar as causas? Porque sem causas você não trata. Você fica só amparado num protocolo ou numa medicação. E mais uma vez eu vou te perguntar aqui. Se para poder fazer uma boa reposição hormonal, se para poder tratar corretamente uma criança, se para poder prevenir ou gerenciar doenças cardiovasculares, se para poder escolher uma estratégia alimentar, para poder entender de como melhorar o bioma intestinal e avaliando exames mais assertivos e de precisão que estão disponíveis hoje. Você precisa ter esse entendimento e saber como buscar. Onde você aprendeu a buscar? Você consegue entender tudo o que está sendo ensinado aqui, passado, porque isso está sendo praticado. Praticado, te garanto, por todos os alunos que passam por este treinamento, pela pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa, porque eles têm o nosso acompanhamento, as nossas mentorias, as aulas, as dúvidas que são elencadas em cada aula como pilares para eles conseguirem os resultados que eles precisam com o cliente real que está na frente deles, com o paciente. Então fica uma pergunta sincera para você mesmo. Onde você aprende isso? A faculdade ensina isso? Não!
A residência ensina a isso tudo? Não! O doutorado, eu estou fazendo um doutorado agora, o doutorado te ensina, te capacita a isso? Não! Pós-doutorado que o Pedro fez te capacita a isso? Não! E se nenhum desses lugares te ensina, só há um local em que você conhece, que eu conheço, que pode te entregar tudo isso, te conduzir, te ensinar na prática como se faz, com todo o embasamento teórico e científico, com todo o know-how de quem faz, aplica com sucesso. É através da visão funcional integrativa, e só tem uma pós-graduação em medicina funcional integrativa no país. É esta que eu tenho a honra de coordenar, junto com esse time de brilhantes profissionais, professores, que garantem uma formação de excelência, a formação de excelência na área, para que você consiga conduzir e fazer tudo isso que a gente explicou na prática. E as vagas para você fazer parte desse time de profissionais de sucesso abrem amanhã, dia 28 de janeiro, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Essa é a sua oportunidade de ter uma formação especializada em medicina funcional integrativa reconhecida pelo MEC. Esse será o dia que vai ficar eternizado na tua memória como o início de uma nova realidade na tua carreira e na tua vida pessoal. Uma fase de mais conhecimento, de mais segurança, de mais reconhecimento profissional e de mais valorização financeira. Você vai iniciar a sua nova fase profissional se destacando no mercado por realizar um cuidado de saúde avançado, mais abrangente, muito mais completo, com uma abordagem funcional e integrando o conhecimento de diversas áreas da saúde. Com isso, proporcionando tratamento muito mais eficaz para os seus pacientes. A oportunidade está aqui na tua frente. Agora você só precisa dar o primeiro passo para ter essa nova realidade na sua carreira. Esperamos você na pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa, turma 2026.